Shot de biologia! Ei! Nossos destinos realmente foram traçados na maternidade? E aí pessoal, aqui quem fala é o Vinícius. E aqui quem fala é o Lucas. Nós somos ambos estudantes de biologia na Universidade Federal do Paraná. Estamos aqui para poder transmitir um conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Porque é sempre bom lembrar aqui, de shot em shot, o conhecimento transborda. Ou a gente fica bêbado de conhecimento. Eu acho que você já tá bem bebinho, cara. Não, cara, só tomo água. Água. Aguardente. E o shot de hoje é sobre diferenciação celular. Então, o que a gente é? A gente é a união de espermatozoide com óvulo, né? Do nosso pai e da nossa mãezinha. Fale por você. Eu nasci do solo, da argila, e pra argila eu voltarei. E nós fomos essa união entre óvulo e espermatozoide que é chamado de zigoto. Então todo mundo já foi um zigotinho. E como que um zigoto, que é uma única célula, se tornou nesse brutamonte aqui? Uma única célula. Como que isso aconteceu? Cara, não tem explicação, né? Como que é possível uma única célula, com a fusão do nosso pai com a nossa mãe, virar, sei lá, um neurônio, virar um fibroblasto, virar uma célula epitelial? Isso é impossível. Como que isso ocorre? Como que isso existe? Primeiro vamos voltar lá no comecinho. Ocorreu a fecundação. A gente pode fazer um episódio só sobre fecundação, que é um assunto bem interessante. Bem interessante. Mas ocorreu a fecundação e o que ocorre? Ocorre a divisão celular, mitoses desenfreadas, porém sem o crescimento da célula. Por quê? Porque ela não quer crescer, ela quer formar uma massa cheia de células. Começa a ocorrer a clivagem, que é a divisão celular sem o crescimento celular. Né? Tá. Sim. E agora temos várias células que não são só um zigoto. É aí que começa a ocorrer na embriogênese, dentro da nossa mãe, o processo de diferenciação celular. Tudo bem, entendo que tem divisões celulares, foram se multiplicando e tudo mais, teve o crescimento celular depois. Mas como que essas células tão diferentes, com funções tão diferentes, derivam? Elas têm material genético diferente, né? Então, é aí que é a base da biologia e que eu quero que todos que saiam, depois de ouvir esse episódio, saibam, estejam na cabeça, marcado a pedra, que não, todas as células do nosso corpo, desde a pontinha do pé até a pontinha do nariz, tem... Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a pontinha do pé, até a ponta do nariz. Todas as nossas células são iguais de corpo e alma. De genética. Nosso material genético de todas as nossas células são iguais. Uma célula neuronal, uma célula epitelial, um fibroblasto, uma célula do tecido conjuntivo, uma macrófago. Todas essas células têm o mesmo material genético, os mesmos genes, o mesmo DNA. Tá. Elas têm o mesmo DNA. Tá. Mas qual é o fator que faz com que essas células se tornem diferentes? A aparência diferente, a morfologia delas diferentes. Aí que tem o grande pulo do gato, pessoal. Porque a gente conhece aquele dogma central da biologia, né? Que o dogma central da biologia é que, a gente tem o nosso DNA, que produz, de acordo com a transcrição, produz RNA mensageiro, e assim vai indo até chegar na proteína. Tudo bem, o que caracteriza uma célula diferenciada são as proteínas que estão contidas nela. Por exemplo, o citoesqueleto, as proteínas de função e tudo mais. Sim, citoesqueleto, por exemplo, citoesqueleto é o que dá forma à célula. Então, uma célula que é epitelial, que é mais quadradinha, colunar, ela tem um citoesqueleto definido. Uma célula de um fibroblasto, que é mais sem formato próprio, tem um citoesqueleto mais diferente. O que são os citoesqueletos? São os microtúbulos, são os filamentos de actina, os filamentos intermediários, mas isso é outro assunto. Isso a gente pode falar em outro momento também, pessoal. Só vocês comentarem aqui que a gente faz esse episódio. Mas continuando o que o meu amigo Xixi Lucas Berchett falou, basicamente essas proteínas elas compõem basicamente o nosso corpo inteiro. Então essas diferentes proteínas são um dos fatores definitivos que promovem essa diferenciação celular. Mas a diferenciação celular
é baseado, então, em diferentes proteínas. Sim, mas da onde? Mas como que uma célula com o mesmo DNA vai ter proteínas diferentes, cara? Você tá inventando. Cara, aí que você tem que prestar atenção, pessoal. Tem a expressão gênica. E a expressão gênica, ela pode sim ser diferenciada. Mesmo com genótipos idênticos em todas as células, a expressão gênica, ou seja, as proteínas que são produzidas futuramente, digamos assim, podem sim ser diferentes com o mesmo genoma. Mas como que isso acontece? O que é expressão gênica? Explica melhor. Expressão gênica, pessoal, é a maneira com que os genes são expressos para que eles se tornem proteínas no futuro, de acordo com essa... Então, seguindo essa linha temporal do dogma central, a gente tem o gene, que é transcrito, se torna um RNA mensageiro, que antes de ser um RNA mensageiro é todo editado para tirar as partes que não codificam nada e tudo mais, que depois é traduzido e forma uma proteína. Essa proteína também pode sofrer modificações e tudo mais, blá, blá, mas enfim, a gente fala disso em outro momento. E essa proteína ela deriva de um gene. Então, mesmo proteínas podem ser transcritas de um mesmo gene. Mas como que isso ocorre, cara? Proteínas diferentes do mesmo gene? Como que isso ocorre? Caiu na nossa prova de genética da semana passada. Inclusive, a gente errou. Erramos feio. Mas a gente aprende com nossos erros e agora o Vinícius vai explicar como que um certo gene pode dar várias proteínas diferentes. Vai, Vinícius, brilha. Aí que tá, cara. A resposta é basicamente o processo de splicing. Splicing? Mais especificamente o splicing alternativo. Que basicamente o splicing, ele é o momento de edição do RNA antes de ele se tornar um RNA maduro, podemos dizer assim. O RNA ele é dividido em partes codificantes, os exons, que podem ser traduzidos em proteínas, e as partes não codificantes, os introns, que fazem basicamente a parte de estruturação desse RNA. Então, no momento do splicing, proteínas chamadas spliciosomos promovem o corte dessas regiões que não são traduzidas, os introns. E essas regiões não traduzidas, então elas são retiradas, e depois as regiões que são traduzidas são juntadas pelo spliceossomo. E esse spliceossomo ele pode remodelar do jeito que ele quiser. Pegar um exon e colocar aqui, ou ler de trás para frente, pegar o exon lá. Então, por isso, o mesmo gene pode sim codificar proteínas diferentes. Porque esse molde diversificado promove sim com que, mesmo com, por exemplo, a gente tem cerca de 10 mil genes no nosso organismo, podem ser produzidas tipo 200 mil proteínas a partir desses genes. É tipo coisa de louco. Proteína pra chuchu. Proteína é muito importante, gente. Pra tudo, pra tudo. Legal. Várias proteínas de um mesmo gene. Então, o gene, o DNA, pode ser editado como se fosse um vídeo. Você pode cortar, colocar imagem, colocar musiquinha, mas com outros elementos, né? Legal, sim, cara. Legal, isso é bem legal. Então tá. Mas como que uma célula do pé vai ser diferente da célula do nosso intestino? Tem várias microvelocidades. Como que vai ser? É a expressão gênica, é como esses genes vão ser impressos e como essa proteína vai ser produzida. As proteínas que são necessárias de uma célula do nosso intestino são diferentes de uma célula de um fibroblasto no tecido conjuntivo, por exemplo. E como que essa ocorre? Ela ocorre pela descondensação e condensação do DNA, da nossa cromatina. Como eu já falei em 2 episódios, falamos no episódio de câncer. Sim, de conceitos genéticos, de câncer. De câncer, nos conceitos de genética, falamos sobre a condensação do DNA, que ela ocorre pelas proteínas chamadas proteínas histonas, proteínas empacotadoras, que deixam esse DNA bem juntinho, bem preso, bem um perto do outro. Para quê? Para que ele não seja expresso. Porque quanto mais condensado o DNA está, menos expresso ele vai ser. Porém, a descondensação faz com que esse DNA esteja aberto, essa fita dupla do DNA esteja aberto para que a maquinaria de transcrição chegue e faça a transcrição desse DNA em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro traduzido em proteínas. Então, as diferentes células do nosso corpo têm diferentes condensações do DNA. Legal, né? Já expliquei isso outras vezes nos outros episódios, mas é basicamente isso. E como que ocorre essa descondensação e condensação? Então, cara, essas diferentes graus de condensação do DNA, basicamente, eles são efetuados, como o Lucas disse, por proteínas histonas. Então, modificações dessas proteínas permitem, sim, com que elas deixem de condensar ou condensem ainda mais DNA. Um dos eventos que acontece por conta de sinais, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, é o evento de acetilação, no qual radicais acetil se ligam às caudas dessas histonas, promovendo a abertura
delas, ou seja, a abertura da fita do DNA, tornando ainda mais acessível e permitindo com que os fatores de transcrição se liguem nas regiões que foram abertas. Outro evento é a metilação das caudas das histonas. E a metilação ocorre no caso quando radicais metil se liga à cauda N dessas histonas, promovendo ainda mais a condensação, ou seja, inibindo a transcrição. Outros fatores extremamente importantes têm a ver com toda a maquinaria, tipo a região promotora do gene, a região ativadora e tudo mais, que tem muitas proteínas que, de acordo com sinais, podem ou não ser inibidas ou ativadas, permitindo a ligação. Tipo, por exemplo, um fator de transcrição ele precisa de todo um aparato, precisa que várias cascatas de reações aconteçam para que ele se ligue na região determinada do gene. Então, tipo, se não tiver uma mínima proteína, tal coisa não acontece. É sempre várias pecinhas de um quebra-cabeça que precisam todas juntas formar uma maquinaria gigantesca para que ocorra um evento para a produção de proteínas. Sim, isso é uma reflexão importante. Como que a célula sabe? A célula tem um cérebro? Não, né? É tudo meio que ao acaso. É ao acaso, mas nem tanto. As proteínas se encontram e todas as funções ocorrem meio que por acaso. Mas não é por acaso, é porque tem muita proteína na célula. Sim. As coisas são muito pequenas. Só para tu ter noção, uma proteína grande, média e grande, roda a cada segundo 1 milhão de vezes. É muita. 1 milhão. Demais, cara. Vamos tentar fazer? Vai. Eu acho que não chegou nem perto de 1 milhão. Eu mas fiz. Você fez. Tenta aí em casa. Tá? Enfim, é meio que um acaso, mas não é tanto um acaso. Então, uma proteína... A gente vai falar de cascata de reação daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Uhum. Um outro fator que é sempre muito envolvido, e inclusive pode ser dado, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que tem a ver com a condensação e descondensação do DNA, é a metilação da fita de DNA. Mas, diferentemente da metilação das histonas, acontece diretamente na fita do DNA. No caso, esses radicais metil, eles se ligam a regiões chamadas de ilhas CPG, ou seja, traduzindo para leigos, no caso eu, as ilhas CPG são regiões do DNA que têm altas concentrações de guanina e citosina. Então, CG, tem muita, tipo, uma região que tem muita ligação CG, elas promovem a atração desses radicais metil, que promove a condensação do DNA. No caso, fazem alças que inibem a maquinaria de transcrição, ou permitem que tipo, os fatores de transcrição não se liguem, inibindo dessa forma a transcrição de determinados genes. Inclusive, vocês já ouviram falar sobre epigenética? A epigenética é basicamente baseada nesses fatores de metilação do DNA que foram passados hereditariamente e familiarmente, de acordo, por exemplo, um caso muito famoso da epigenética, que a gente escuta toda hora, é daquela, por exemplo, em um laboratório tinha uma ratinha mãe, que teve ratinhos filhos, e esses ratinhos filhos foram separados. Um ratinho filho ficou isolado e um ratinho filho ficou com a mãe. De acordo com a epigenética, que no caso são os fatores ambientais, fatores externos aos genes, que permitem que determinados genes sejam transcritos ou não, de acordo com a condensação. No caso, o fator desse experimento foi de que a ratinha mãe, então, o ratinho que ficou com a mãe, ele recebeu lambidinhas, tipo, cuidadinho parental e tudo mais. Parental inventei, é parental, não parietal, mas tudo bem. Ele recebia lambidinhas da mãe ali, aquelas coisinhas gostosinhas, aquele calento de mamãe, enquanto o outro não recebia. Quando esses ratinhos cresceram, eles perceberam que o ratinho que recebia as lambidas era muito mais tranquilo, mais de boa, enquanto o outro que não recebia era agressivo, era violento. Então esse foi um fator epigenético. Por exemplo, a lambidinha da mãe, a lambida da mãe foi um fator epigenético dentro para esse ratinho. No caso, a lambidinha promoveu ou a metilação ou a desmetilação do DNA, permitindo que um gene de calmaria fosse transcrito, diferentemente do outro, que não teve essa ativação do gene ou inativação, ficando agressivo. Então a epigenética basicamente é isso. Ou seja, lamba seus filhos, né? Sempre bom, gente. Mas assim, epigenética é muito legal, vai ter um episódio só sobre isso, com várias histórias e vários experimentos bem legais, porque é algo muito complexo. É muito legal. No ser humano isso acontece muito, de determinado nível de pobreza que a criança vive, não come. Mas, gente, como o Xixi falou, é importante lembrar que tipo, a epigenética acontece todos os dias na nossa vida. Seja pelo nosso padrão de alimentação, pelas coisas que a gente faz com o nosso corpo.
muitas coisinhas. As pessoas que a gente convive, fatores genéticos acontecem toda hora. Agora vamos voltar no zigoto. Tem um zigotinho lá. Como que ele vai começar a dividir em células diferentes? O que tem na célula, lá no zigoto, para fazer elas dividir? Eu digo, fatores maternos! Pessoal, são nada mais ou menos que os fatores. Agora, o que é o fator materno? Fatores maternos são RNAs mensageiros ou proteínas inativadas deixadas pela mãe para o embrião, para o zigoto. E o que esses fatores maternos fazem, Vinícius? Eles atuam como morfógenos, digamos. Explicando o que é morfógeno. Morfógenos são substâncias, normalmente fatores de transcrição, proteínas, que, dependendo da concentração deles dentro do embrião, promovem a diferenciação celular. No caso, esses morfógenos são muito importantes para a definição do eixo anteroposterior, do eixo dorsal e ventral do embrião. Então, no caso, os fatores maternos atuam como isso. No caso, tem muita concentração de determinado fator materno em uma região e na outra região não tem. Por exemplo, essa região virou a cabeça, a outra região virou a cauda. Basicamente isso. Fatores maternos atuam como morfógenos. É muito legal isso, gente. A muito gente levou um semestre inteiro na matéria de Biologia e Desenvolvimento para ver isso. E é fascinante, cara. A nossa professora, Flávia Santana Rios, falava que, na dúvida, tudo era fator materno. A resposta é fator materno. Então, na dúvida, cara, você tá na prova de Biologia, você é do sétimo ano nem tem Biologia, você é do ensino médio, no vestibular do UFR, coloca fator materno. A gente não vê isso no colégio. Não vemos. Incrível. Outra coisa que não vemos é os somitos, que são super importantes no desenvolvimento dos animais, a questão da temporalidade espacial no DNA. Isso não tem na escola. Não tem. Vamos lutar para colocar, porque eu vou ser professor, ele não. E vamos colocar isso daí. Vamos tirar o quê? Vamos tirar a planta e colocar isso daí. Tô brincando, gente. Plantas são muito importantes. Inclusive, o próximo episódio talvez seja de fotossíntese. E eu vou estar no mato, enquanto tudo isso. Provavelmente. Enfim. Então, cara, muito legal isso. Então, diferentes concentrações de proteínas podem fazer com que as células virem outras células e delimitem regiões antero-posterior, a cabeça ou a cauda do bicho. E lembrando, gente, que são muitas proteínas envolvidas. A gente está falando proteínas, fatores maternos, mas são proteínas e RNAs mensageiros diversos mesmo. Morfógenos são proteínas que, dependendo da concentração, levam para um determinado destino celular, né? E nossos destinos realmente foram traçados na maternidade? Igual dizia o poeta Cazuza? Na maternidade, talvez não, gente, mas um pouquinho antes. Sim. Então é isso, o nosso destino está mais ou menos traçado na maternidade, na barriga da nossa mãe. Né? Obviamente, quando a gente é em algumas células só, né? Um zigoto, mas é mesmo assim na maternidade, na mãe. Né? Os fatores maternos são muito importantes. Até que chega um momento em que os fatores maternos são o que produzem as proteínas quando a gente não consegue produzir proteína. Porém, chega um momento no desenvolvimento embrionário que a gente consegue produzir as nossas próprias proteínas. Exatamente. A gente vira independente. Coisa linda. Então, começa a diminuir o tamanho, a quantidade de fatores maternos e os fatores embrionários, como que é? Os fatores zigóticos, que são a gente produzindo as nossas próprias proteínas. Né? Coisa mais linda. Então, se sua mãe falar pra você que você não é independente, você fala, sou independente desde antes de nascer, minha filha. Uou. Minha mãe, né? Eu acho melhor. Minha mãe. Agora, seguindo essa questão do destino celular, que o Lucas abordou um pouquinho antes, a gente pensou em falar um pouquinho sobre... A gente precisa falar um pouquinho sobre o comprometimento celular. No caso, as células elas têm sempre muitos graus de potencial de diferenciação. Sempre, por exemplo, a gente tem a ordem totipotente, pluripotente, multipotente, oligopotente, unipotente, até se tornar uma célula diferenciada. Inclusive, as células tronco que a gente tem, que são muito usadas no tratamento de diversas doenças, são células pluripotentes, ou seja, elas têm muito potencial de se tornar outras células diferenciadas. Então a gente tem, por exemplo, teve um problema em alguma região do corpo, no sangue, que seja, a gente vai pegar essas células, induzi-las, e de acordo com a comunicação celular que a gente tem ali, elas recebem sinais e se diferenciam, se tornando células da região específica. O comprometimento celular, como a gente falou, ele é dividido em 3 partes. A especificação, que é quando as células elas ainda não têm, em qualquer lugar que elas forem colocadas, elas podem se tornar qualquer tipo de célula. Tem a determinação, que quando as células estão determinadas, mesmo que em qualquer lugar que você coloque elas, elas já têm o destino estabelecido. Nos casos, elas não têm tanta potencialidade de diferenciação. Elas já estão meio que pré-definidas para o que elas vão se tornar.
E depois da determinação, tem a diferenciação, que daí já são células que produzem proteínas diferentes, que já tem a estrutura diferente, fenótipo diferente, e é basicamente isso. Então, no caso, tipo, em células determinadas, tipo, no embrião, por exemplo, se a gente pegar uma célula do rabo e colocar na cabeça, em células especificadas, elas podem sim se tornar células da cabeça. Mas em células determinadas, se a gente pegar uma célula do rabo e colocar na cabeça, essas células vão se tornar células do rabo. Então estamos vendo que o ambiente, né, influencia no tipo celular. Isso ocorre por quê? Por causa da comunicação celular. Tá, mas então acho que posso pegar um telefoninho, alguma coisa, falo, tipo, tá, tipo, licença, vizinha, tipo, cara, eu quero virar, sei lá, um miócito do coração. Como que eu faço isso? Sim, exatamente assim. Por comunicação celular, por WhatsApp e carta. Enfim, o que acontece é que tem vários tipos de comunicação celular. Tem a comunicação paráquina, que é com que as células efetoras soltam algumas substâncias, algumas proteínas, em que essa molécula vai chegar na célula-alvo. A célula-alvo que chama, e daqui a pouco eu falo o que acontece na célula-alvo. Outro tipo é a justáquide, em que uma célula entra em contato diretamente com essa outra célula, modificando a sua diferenciação celular, seu tipo celular. Outro tipo é o hormonal, que é pelos hormônios, pelo sangue, né? E o outro tipo é o neuronal, que é por sinapse. E como que ocorre essa comunicação mais na célula-alvo? Então, chegou essa molécula feita pela célula efetora. Essa molécula vai interagir com os chamados receptores de membrana. Toda célula tem um monte de receptores de membrana que são proteínas. Proteínas transmembranas, proteínas que atravessam a membrana de diversas formas. Tem uma variedade morfológica de receptor que é coisa do diabo. Coisa de louco. Então, essa molécula chega no receptor de membrana e tem uma interação. Vários tipos de interação pode acontecer. Um deles é que muda a conformação desse receptor, essa proteína muda de conformação e dentro da célula, no meio intracelular, essa mudança de conformação vai fazer com que ela se interaja com outras proteínas que já estão dentro, ou com outros fatores, é muito complexo. E essa proteína que foi mudada dentro vai mudar de conformação, vai mudar outra proteína, que vai mudar outra proteína, que vai mudar outra, e até chegar no núcleo. E quando chegar no núcleo, ela pode entrar, ela pode interagir com o núcleo e pode afetar a expressão gênica. Mudar a proteína que vai ser produzida. É muito complexo, isso é chamado de cascata de reação. Não dá pra entender, né? Porque é uma cascata mesmo. É uma interação lá no receptor da membrana, vai fazer toda essa cascata de reação até chegar lá. Isso é coisa de louco, cara. Coisa de maluco. E é por isso que a gente fala que é muito louco, porque tem que ter muita proteína, tem que ter muita, é tudo muito rápido, é tudo muito acontecendo freneticamente, porque um receptor tem que receber uma molécula específica, tem essa especificidade às vezes, sim, né? Sempre. E tem que chegar e fazer, e muda a conformação, que vai mudar outra conformação, que vai, nossa, daí... Até chegar no destino que a gente quer, cara. É coisa de louco. Inclusive, uma das grandes mudanças que a gente pode observar na nossa existência está relacionado com as proteínas de junção celular, de adesão celular. Por exemplo, a gente tem as células da nossa pele, as células epiteliais, que elas têm aquela conformação todas juntinhas, todas proximinhas, são pequenininhas, pavimentosas, pequenas, não tem muito espaço extracelular, e elas são muito juntas por conta de proteínas chamadas caderinas, que são proteínas de adesão celular dependentes de cálcio. Mas, enfim, existem muitos tipos de caderinas durante nossa existência, e células diferentes têm caderinas diferentes. No caso, essas caderinas ajudam muito no processo de diferenciação celular. Tipo, caderinas, e elas têm forças diferentes, inclusive. Caderinas mais fortes, elas tendem a ir para o meio. Por exemplo, de um aglomerado celular, caderinas mais fortes vão para o meio. Assim como caderinas mais fracas vão, se tornam mais fora, ficam por fora, porque isso é um processo termodinamicamente mais favorável para essas células. Sim, tudo que ocorre na biologia é questão de termodinamicamente mais favorável, né? Pode ser que não, né? Pode ser com gasto de energia, pode fazer o que seja ao contrário, né? Que seja com menos termodinâmico favorável. Mas basicamente a biologia é isso, é questão de energia livre e vários outros processos físicos, né? Biologia também é muita física. Inclusive a gente vai falar sobre isso em algum outro episódio, se vocês tiverem interesse, pessoal. Mas enfim, as caderinas são basicamente proteínas de junção celular, e a quantidade da expressão de caderinas durante nosso desenvolvimento define o tipo de célula que a gente vai ter.
Por exemplo, as células da nossa matriz extracelular, tipo os fibroblastos, as células mesenquimais, elas têm expressão de caderina muito basal, ou nem tem caderina. Por isso elas têm a conformação mais solta, não são tão juntinhas, não tem tanta comunicação celular. Então, esse processo da expressão de caderina é muito relacionado com o processo de morfogênese, no caso, a geração da morfologia celular. Então, as células tronco, por exemplo, têm um potencial de diferenciação enorme, gigantesco. Ela pode ser o que ela quiser. Porém, com o tempo vai passando e a especialização vai mudando. Vai chegando sinais parácrinos, sinais de comunicação celular, o meio que ela está, tudo mais vai fazendo ela mudar. Ela ter uma especialização maior. Então, ao decorrer do tempo, a especialização dessa célula, a diferenciação dessa célula vai aumentando e seu potencial de diferenciação vai diminuindo. Portanto, chega um momento que uma célula está tão diferenciada que ela já não pode voltar a ser o que ela era antes. Legal, né? Isso é a vida, né? É a vida. A gente muda e chega um momento que não dá pra voltar atrás. E a gente se arrepende do passado, né, pessoal? Às vezes não. Assim como as células, assim como a gente, tem momentos que as células elas não conseguem mais voltar atrás, como o Xixim falou. Então, por exemplo, voltando à determinação das células, elas estão definidas já. Tipo, elas passou tanto tempo e o potencial delas baixou tanto, e elas se tornaram tão especializadas que elas não podem mais voltar a ser, tipo, aumentar a potência de diferenciação que elas tinham antes. Então, basicamente, nossa vida é baseada na especialização. Pessoal, esse foi o episódio, então, é um episódio bem complexo. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, né, essa coisa tão complexa. Mas eu quero que vocês saiam sabendo que todo material genético é igual de todas as células, o que muda é a expressão gênica dele. É isso que é importante. O resto é mais detalhezinho, mas é importante saber também. É bom pra vida, é bom pra viver, né? Você chega lá na gatinha, chega no seu amiguinho e fala: você sabe como que faz? Sabe como que a célula do olho é diferente das células dos ossos? A pessoa não vai saber. Não vai saber. Não vai, porque tá coberto de ignorância. Tá vendo como igual o Vinícius fala, ovelhas. Tá perdido no TikTok. Tá perdido no TikTok vendo a receitinha do Masterchef, pessoal. Mas enfim, gente. Eu vou continuar vendo. Eu também. Se foi uma indireta. Mas é isso, pessoal. Hoje, esse foi o episódio de bonés. Especial edição Cap. 5º episódio merece um bonézinho. Comemoração, né, gente? Imagina no episódio 10. Um mês de podcast, gente. No episódio 10 a gente vai usar capa. Eu vou usar máscara. E é isso, pessoal. Esse é o episódio de hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, assistiu. Se vocês quiserem mais conteúdos, por favor, deixem nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, YouTube. Ou aqui nos comentários do Spotify mesmo. Se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive, também, por favor, a gente agradece. E tá chegando o fim de ano, e a gente vai ter esse episódio especial de fim de ano, que vocês não perdem por esperar. E é isso. É isso, galera. Obrigado pela audição. E é importante lembrar aqui... E shot, o conhecimento transborda. E, na dúvida, são fatores maternos!